saúde e paz. O senhor considera que o tempo foi hábil para treinar equipes para as competições de 2026, a começar nessa quarta-feira esse jogo que vale uma taça importante, Copa dos Campeões? Boa tarde a todos. Essa é o primeiro ano de uma mudança, né, que veio aí no futebol brasileiro, que as datas foram um pouco antecipadas, né? Haja vista que todos os estaduais vão começar no mínimo aí 10 a 15 dias antes, né? Só que nós mantivemos a data de apresentação. Todos os clubes apresentaram na mesma data que eram feitas antes, né? A gente tinha geralmente dezembro, meio janeiro, mais ou menos, fazer pré-temporada. Agora não, dia 7. Normalmente nós estaríamos fazendo uma partida amistosa. Que no amistoso você consegue controlar algumas variáveis, que num jogo desse tamanho, um clássico, valendo troféu, com esse apelo, tem um apelo emocional muito grande, que realmente a data, né, ficou muito curta. Mas é para os dois lados, eu tenho certeza que lá no Vitória também tem a mesma dificuldade, vai ser um grande jogo, estamos preparados, né, mentalmente, lógico que fisicamente e tecnicamente a gente falta um pouquinho, isso aí é natural, o que também os jogos colaboram muito e vão ajudar muito para isso, mas vai ser um grande jogo, de um apelo muito legal, uma iniciativa muito legal do Vitória e do Rio Branco, né, junto à federação, de promover esse jogo. Ainda dentro desse contexto da estreia aí, em que etapa do campeonato você acha que vai estar no nível ideal? O seu time vai estar no ponto ideal? Eu acho que pelo nosso planejamento e por tudo que a gente está vendo aí, eu acredito que no segundo jogo contra o Vila Velhense a gente já consegue estar num nível melhor, porque nós vamos ter passado... Esses atletas passaram por um jogo completo mesmo só contra o Democrata, né? A gente, contra a Tombense, revezou muito atleta por causa de carga horária, de minutagem, e agora só contra o Democrata que a gente conseguiu fazer um pouco mais para alguns, né? Então, nesse jogo a gente já começa um jogo competitivo, depois passa pelo Serra, acho que contra o Vila Velhense a gente já vai apresentar uma parte tanto física, técnica e tática um pouco bem mais próximo do que a gente espera. Cícero, boa tarde. Queria saber de você, que equipe, baseado no que você falou agora na pergunta do Jário, que equipe o torcedor pode esperar em campo amanhã, né? A gente já pôde conversar um pouco com os jogadores, muitos já têm falado, elogiado sua filosofia de trabalho, a forma que você e seus assistentes trabalham dentro dos treinamentos dia a dia. Que equipe você quer mandar a campo amanhã, qual a postura do Rio Branco no clássico do Valendo Taça? Por tudo que a gente trabalhou, por tudo que a gente tem feito, pela qualidade do ambiente, a gente tem um ambiente muito sadio, os atletas se incorporaram e são atletas bastante profissionais que nos ajudaram, porque eu falo que o treinador não faz, pelo contrário, não faz nada sozinho, e eu acho que parte dos atletas aí 70% do trabalho, né, tanto nos 4 pilares, né, físico, técnico, tático e mental. Então, estamos com um mental bom, um mental preparado, uma equipe leve, uma equipe feliz de estar trabalhando, aonde está trabalhando, que é muito importante, né? A gente está num lugar muito estruturado, muito organizado, que tem nos dado toda a condição de trabalho, e a gente sabe que a gente tem que fazer a nossa parte, os atletas são muito conscientes disso, que temos que fazer a nossa parte, vamos buscar. É lógico que amanhã é um jogo muito mental, também, porque é uma final, um jogo só, e sem você estar com todas as condições para exercer isso, né? Mas, como falei anteriormente, estamos preparados e vamos fazer um bom jogo amanhã. Cícero, você acabou de falar do mental, você tem nas mãos um momento muito vasto, jogadores de origens e carreiras muito diferentes. Vencer a Supercopa, além do título, vai ser um início muito arrebatador para o Rio Branco, né? Para a temporada do Rio Branco. Queria saber da sua visão, quantos jogadores acostumados a vencer são importantes para um jogo desse tamanho e dessa característica? Eu falo que o atleta acostumado a vencer é sempre importante em qualquer situação, né? Então, e muito mais numa decisão, num jogo um clássico, um jogo que nós vamos ter um público, acredito eu, bastante bom, né? Eu acho bem próximo aí da capacidade, porque pelo apelo que eu já vi, pelo que me falaram de venda de ingressos, acredito que a gente vai ter um bom público, num ambiente muito legal de jogar. Eu já tive aqui contra o Vitória em 2023, então um ambiente bom, um ambiente legal, um campo que oferece condições, então tem tudo para ser um grande jogo e esses atletas só têm a somar. Cícero,
Você chegou a falar, né, anteriormente sobre o que você pôde observar previamente, né, nos amistosos contra a Democrata, também contra a Tombense. Falou, né, que taticamente a equipe só deve estar pronta realmente na segunda rodada. Mas eu queria que você pontuasse o que você mais ficou satisfeito nesses dois amistosos, né? Apesar de terem sido dois empates, um sem gols e outro que acabou ficando 1-1, o que você ficou mais satisfeito tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva? Eu vi uma equipe equilibrada, uma equipe onde... Porque eu não costumo separar parte defensiva e parte ofensiva. Eu acho que a minha equipe, ela tanto tem que marcar a parte lá do início, como tem que saber atacar lá de trás. Isso a gente tem conseguido, criar essa mentalidade de unificada, um grupo bastante compacto, um time que consegue sair de situações. Foi muito bom contra a Tombense e contra o Democrata, porque foram variáveis diferentes. Tivemos um jogo contra o Democrata mais tático, contra o Tombense, desculpa, um jogo mais tático lá em Tombos, e contra o Democrata um jogo mais viril, um jogo mais de força. E nós já tivemos essas duas experiências e acredito que a gente saiu bem. Jogamos com duas equipes de primeira divisão, duas equipes que são primeira divisão do estadual, que já estreiam esse final de semana também, dia 10 agora, o Mineiro começa, né? Então acredito que a gente teve bons desafios. Pelo calendário, a gente precisava ir de um terceiro para estrear no estadual, e esse jogo contra o Vitória para o estadual, né, como uma análise de programação para o estadual, tem esse significado para nós, né? Mas ao mesmo tempo já tem um significado muito maior por valer taça, por ser um clássico, por ter esse enredo todo que esse jogo oferece amanhã. Cícero, uma das maiores expectativas do torcedor do Rio Branco para essa temporada é o Edu. O Edu, diferente da maioria dos atletas que estão aqui no clube agora nesse elenco, estava parado há mais tempo, mas mesmo assim o torcedor espera vê-lo em campo logo, marcando gol, inclusive uma das maiores contratações da história recente do futebol capixaba. O Edu vai a campo amanhã, o torcedor vai poder ver o Edu descontar, estrear com a camisa capa preta, ou você está analisando aí? Cara, todo mundo sai do hotel amanhã às 18h30. Não, 18h30 não, 18h30 vão estar chegando no estádio. Desculpa, errei. Vai estar chegando lá. Agora, como que vão distribuir isso, minutagem, o tempo que ele vai participar. Agora é um baita atleta, um cara extremamente competitivo, muito profissional, tá vindo realmente de um período parado, isso é um agravante, mas que tem trabalhado muito para conseguir, tem se entregado muito pelo grupo, é um cara que não se esconde do trabalho, não se esconde do treinamento, e a capacidade técnica todo mundo já sabe, todo mundo conhece, já é comprovada. Se as coisas acontecerem do jeito que a gente está pensando, vai ajudar bastante. Professor, como o senhor avalia a chegada do uruguaio Patrício? Cara, é muito boa. A gente precisa encorpar o grupo, né? A gente teve algumas baixas aí de alguns atletas que nós estamos com um grupo muito reduzido por causa da Taça São Paulo. Já vista que 5 atletas que estariam com a gente aqui já efetivamente no grupo profissional estão jogando agora, nesse minuto, né? Então, isso aí deixou a gente com um grupo um pouco defasado em relação a volume e até qualidade, porque eu vi atletas lá que realmente iam contribuir bastante com a gente aqui, e eu gosto desse perfil de atleta novo, atleta com fome, e aí a gente precisa encorpar. No caso do Uruguai especificamente, ele vem por uma situação que é um volante de qualidade, um volante de trabalho de bola, que pode fazer tanto a 5 como a 8 ali. Então agrega, e a gente espera que todos do grupo, de uma forma geral, possam agregar, cada um com a sua capacidade, com a sua possibilidade, contribuindo para o bem comum. Foi um jogador que passou por indicação sua, já atua na Tombense, já conhecia ele? Tudo aqui a gente é decidido de uma forma, eu falo que é mais ou menos a 8 mãos, né? Lógico, com o Renato com a palavra final, o Guilherme, mas o Horácio também, na parte de análise também tem a sua participação. Então aqui a gente trabalha de uma forma bem democrática, bem organizada, e assim foi com todas as contratações.